Então tá aí, né, voltando, então tá aí a cara do nosso modelo discreto, né? Então a gente fica aí com P de T mais 1 vai ser P de T mais R max, que multiplica 1 menos P de T sobre K, vezes P de T, né? Então, se a gente expandir, e colocar em termos de P de T, né, P de T mais 1 em função de P de T, a gente vai ter que o P de T mais 1 vai ser menos R max sobre K vezes P de T, P ao quadrado de T, né, P de T ao quadrado, mais 1 mais R max, que multiplica P de T. Então, isso aqui é um modelo que é não linear, ao termo de segundo grau aqui, né? Termo de segundo grau, né? A nossa constante de crescimento, ela varia em função ela varia, né? Então, o crescimento varia em função da proximidade de P de T de K. Então, então, é não linear, é homogêneo, mas é não autônomo, né? E afim. Tá? Se a gente pensar um pouquinho, né, então isso aí só descreve o crescimento de uma população. Então imagina que vocês têm um espaço estruturado aí, um espaço onde vocês têm manchas de habitat, né? Então isso aí explicaria uma mancha de habitat. Entretanto, eventualmente vocês podem ter migração, entre as manchas de habitat, né? Então a gente poderia ter um termo independente aí de P de T, que seria uma taxa de imigração. Aí ele deixa de ser, o outro era autônomo, né? Ele deixa de ser. Então a gente pode colocar aí termos, então aqui é a imigração em função do tempo, né? A gente pode colocar ainda que a capacidade de suporte pode variar em função do tempo, né? Então, na época da seca, o ambiente tem uma capacidade de suporte, na época das chuvas tem outro, né? A taxa de crescimento intrínseco, ela pode variar em função de outros fatores, né? Então, a gente teria, se a gente tem o R de T e o K de T, aí agora a gente tem sistemas não autônomos, né? E não homogêneos. Então, sistemas não lineares, não autônomos, não homogêneos, eles seriam os mais realistas possíveis. Né? Mas eles são bem mais difíceis de analisar, em termos de análise de pontos de equilíbrio, se o sistema tem pontos de equilíbrio, se são sistemas estáveis, etc., fica bem mais complicado de se analisar. Né? Então, é um modelo não homogêneo, não autônomo, não linear, complexo e, teoricamente, o mais plausível. Né? E a gente sempre vai ter esse comprometimento. Né? Quando você se compromete muito com um aspecto do modelo, você deixa de se comprometer com outros. Então, o modelo ser extremamente realista, né, ajustado para uma determinada realidade, faz com que geralmente você perca ou generalidade, né, ou explicação. Então, um modelo, por exemplo, modelos como os modelos meteorológicos, né, eles visam fazer previsões mais precisas o possível, né? Mas eles têm tantos parâmetros lá dentro, tantas variações lá dentro, que você não sabe realmente o que é que está fazendo o clima ser de um jeito ou ser de outro. É aquela combinação toda lá, mas você não consegue explicar aquilo. Ele é bom para gerar previsões, mas ele não gera previsões para outros lugares, então ele perde generalidade e ele perde capacidade de explicação, porque você investiu muito no realismo. Tá? Então, realismo, generalidade e explicação, poder explanatório, são coisas que são mutuamente... há um comprometimento, comprometer-se com uma delas faz com que você perca das outras duas, tá? Ou perca pelo menos de uma das outras. Tá? Beleza. A gente pode pegar o nosso crescimento, a gente já viu como é que seria o crescimento da progressão aritmética, né? A gente viu o crescimento da progressão geométrica, né? Ambas têm crescimento ilimitado
Agora a gente pode pegar aí o nosso crescimento logístico e olhar para a cara dele, né? Então vamos usar o modelo recursivo, né? Tananã, então está aqui o nosso modelo logístico. Vamos criar um modelo que tem uma taxa de crescimento máximo de 30%, né? Por ciclo, né? Capacidade de suporte de 100, tamanho inicial de 8, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai botar esses números aqui. A gente podia criar como constantes e colocar as constantes aqui, como a gente fez lá em cima, né? Como a gente fez aqui, né? A gente colocou eles como valores e aí era só substituir por esses objetos aqui dentro da função. Aqui não, a gente vai colocar os valores direto dentro da função. Então a gente vai iniciar o nosso vetor P, que contém os tamanhos populacionais, né? P de T. Então a gente inicia com o valor inicial, P com 8, né? E aí, para 20 intervalos de tempo, a gente vai ter que o P de T mais 1, então o índice T mais 1, então for T variando de 1 a 20, o índice T mais 1 vai ser o índice T mais 0,3, que é o Rmax, que multiplica 1 menos P de T sobre K, K é 100, né? Vezes P de T. Então percebe, o P de T está aparecendo 3 vezes aqui na nossa equação, então ele vai pegar o tésimo elemento, né? Vai calcular e vai guardar ele no tésimo mais 1 elemento, tá? Então T variando de 1 a 20. É interessante usar o T como índice aqui, podia ser I, podia ser N, podia ser o que fosse, só que aqui a gente casa com a nossa anotação de P de T, né? Esses modelos discretos, eles geralmente a gente expressa dessa forma, P subscrito T. É diferente de uma função, por exemplo, a função de x é f entre parênteses x. Aquele x ali está sendo pensado como um x que pode ser um x contínuo. Aqui não. Quando a gente tem uma função em que a variável vai entrar aqui como um índice, né, um subscrito daquela função, né? Modelos discretos a gente expressa dessa forma, né? Como a variável dentro de subscrito e não dentro de parênteses, né? É só uma forma usual de se representar isso. Então, P concatena 8, plan, criei o P, agora eu mando plotar o P. Então, o P está aí. Tá? Se eu mando plotar só o P e não dou o vetor x, ele imagina que o que eu estou dando é o y e cria uma sequência de 1 até o valor que eu quiser, ou 1 até o tamanho do vetor P ali, para gerar. Então a gente tem aqui aquela figura que nós já prevíamos e gostaríamos que acontecesse. Tá? Deixa eu falar um negócio para vocês. Então, ela começa a crescer aqui, né? E acelera o crescimento, né? Então, enquanto a população está baixa, a gente tem o crescimento Rmax, né? Próximo de Rmax. Enquanto esse P de T aqui é pequenininho, esse termo todo aqui, enquanto o P de T é pequenininho, esse termo aqui vai ficar muito próximo de zero, isso aqui tudo vai ficar muito próximo de 1, ele vai crescer 0,3 vezes 1 vezes P de T, né? Quando esse P de T atingir metade da capacidade de suporte, até ele atingir metade da capacidade de suporte, isto aqui tudo está acelerando. Porque apesar, olha, percebe, essa função aqui ela depende de duas coisas, né? Então, 100 é constante, o nosso Rmax é constante, mas eu estou dependendo desse termo aqui, ó. Quanto mais o P de T cresce, mais isso aqui decresce. Só que ele está multiplicando por P de T. Então, quando o P de T é muito pequenininho, apesar desse termo aqui ser 1 e eu crescer perto de P de T, eu estou multiplicando por algo pequenininho. Então, vamos supor que você tem uma bactéria. Uma bactéria viram 2, 2 viram 4, 4 viram 8, 8 viram 16, 16, 32. A taxa de crescimento é a mesma. Cada bactéria gera 2 indivíduos no próximo intervalo. Então, é 2 per capita. Só que quanto mais bactérias eu tenho, então percebe, de 2 foi para 4, de 16 foi para 32. Então, cresceu 16, o outro cresceu só 2.
Então, quanto mais indivíduos eu tenho, mais eu cresço, mesmo que a taxa per capita percebida, que é o Rmax, que multiplica 1 menos P de T sobre K, isso é chamado de taxa percebida. Esse termo aqui, ó, é chamado de taxa percebida. Esse termo aqui é chamado de taxa percebida. Tá? Apesar disso aqui estar diminuindo, isso aqui está crescendo. Então, no equilíbrio, enquanto o P de T for metade da capacidade de suporte, isso a gente vai ver depois de maneira analítica. Tá? Enquanto o P de T for metade da capacidade de suporte, o que você tem aqui desse lado aqui, ó, é um crescimento exponencial, até ele chegar na metade da capacidade de suporte. Tá? Que seria os 50, né? 50 indivíduos. A partir daqui ele começa a desacelerar. Então ele acelerou, e aí desacelera. Então, e a partir daqui ele começa a desacelerar até ele estabilizar. Então, se vocês fizerem aí, e já fica de exercício para vocês, mudar o P0 para 0, né, e ver o que acontece. O P0 para 120, que está acima da capacidade de suporte, o P0 para 100. Tá? Então, a ideia é vocês fazerem essa curva, a curva do P0 igual a 0, P0 igual a 120, P0 igual a 100. Isso é o segundo exercício, exercício número 11, lá, o segundo exercício da aula de hoje para vocês fazerem até a semana que vem. Tá? Colocá-los em cores diferentes. Mas se vocês colocarem mais do que 20 intervalos, vou colocar 200 intervalos aqui. Tá? Só para brincar. Olha só o que acontece. Então, em 200 intervalos, ele atingiu a capacidade de suporte, né? Atingiu a capacidade de suporte, ele para na capacidade de suporte. Ele não cresce mais. Por quê? Porque agora a capacidade de suporte fica 100 menos 100, isso aqui dá 0. Fica P de T mais 0, então P de T mais 1 é igual a P de T. Então, matematicamente, a gente parou o crescimento. Aqui fica o exercício para vocês. Voltando para a nossa aulinha. Tá? Então, isso aqui é a forma de fazer um loop, fazer um modelo recursivo, né? Onde o elemento tésimo mais 1 ele é uma modificação do tésimo elemento, né, do nosso vetor P. Tá? Então tá bom. Então isso aí tudo que a gente viu até agora, equações não lineares, não afins, não homogêneas, não autônomas, tudo que vocês viram até agora, o nosso tamanho populacional no tempo T mais 1 depende única e exclusivamente do tamanho populacional no tempo T. E é o que a gente chama de modelo de primeira ordem, certo? Mas a gente pode ter modelos e populações que dependem não só da população no tempo T mais... Não só no tempo T, né? A população na próximo intervalo não depende do tamanho populacional de agora, mas ela também pode depender do tamanho populacional no tempo T menos 1. É o que a gente chama de modelos com atraso de resposta. Tá? E aí, então, nós não temos mais um F do tamanho populacional no tempo T mais 1, dependendo só do tamanho populacional no tempo T, mais do tempo T, no tempo T menos 1, no tempo T menos 2 e por aí vai. Então, a gente tem equações de ordens superiores. Tá? Então, se aquele caso lá é só a primeira ordem, se eu dependo de 2 momentos do tempo daquele tamanho populacional, então eu tenho uma equação de segunda ordem. Tá? Vamos ver isso aqui. Tá? Então, esse é o caso quando a gente tem populações estruturadas. Na verdade, se a gente for pensar bem, imagina uma população que os indivíduos vivem, sei lá, 5 anos. E eles começam a se reproduzir no segundo ano. Só que eles se reproduzem no segundo ano com uma certa taxa per capita. No segundo ano com uma certa taxa per capita. Quando o bicho tem 3 anos, ele pode estar muito mais maduro, de tamanho maior, então ele pode ter uma taxa de reprodução per capita muito maior. No 4º ano, maior ainda, e no 5º ano ele já está tão velhinho que ele não se reproduz mais. Então percebe, o tamanho da próxima geração depende do indivíduo de 2 anos com o indivíduo
taxa de reprodução do indivíduo de 2 anos vezes a quantidade de indivíduos de 2 anos, do indivíduo de 3 anos vezes a taxa de reprodução do indivíduo de 3 anos, de 4, de 5. Então eu tenho uma função que não depende só da população que foi produzida no tempo t, mas depende da população que foi produzida no tempo t menos 1, no tempo t menos 2, no tempo t menos 3, t menos 4, t menos 5. Então modelos de populações estruturadas em estruturas etárias vão ser modelos de ordem superiores. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, um exemplo simples, né, dessa plantinha aí, Conium maculatum, né? Ela pode produzir várias sementes ao longo da sua vida, mas em média, vamos supor, a plantinha nasce e no final do ano ela produz sementes, né? Algumas não produzem, outras produzem pouco com um ano. E aqui a taxa a taxa líquida reprodutiva, vamos dizer assim, né, que vai produzir jovem, de maneira geral, para planta de um ano, cada planta de um ano consegue gerar um jovem. Então ela produz sementes que vão virar indivíduos jovens, né, numa taxa de 1 para 1. Então, um jovem de um ano consegue gerar um jovem recém-nascido. Tá? Quando a planta está com 2 anos, ela já consegue aumentar bastante a sua taxa reprodutiva. Percebam que é uma planta que produz um monte de flores, né, aqui. Tá? Então, ela passa para uma taxa reprodutiva média de 4 sementes virarem jovem. Então, para cada adulto de 2 anos, 4 jovens recém-nascidos vão ser produzidos. Tá? A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade dos jovens que atingem um ano, então, do recém-nascido para ele virar um ano, tá? A taxa de mortalidade é de 50%. Então, metade desses jovens conseguem atingir um ano. E todas as plantas morrem depois de 2 anos. Então, com 2 anos, ela produz 4 jovens por indivíduo e morrem todas. Tá? Então, eu posso representar isso por 2 equações. Né? As equações que determinam quantas plantas o que acontece com as plantas jovens de um ano, né? E quantas sementes são produzidas por jovens de um ano e quantas sementes são produzidas por adultos, né, que já tem 2 anos. Né? Então vamos lá. Planta de um ano, somente uma vira um jovem. Plantas de 2 anos, 4 viram jovens. Tá? Então olha só, a planta que nasceu hoje, né, o número de jovens do próximo ano, no final do próximo ano, vai ser 4 vezes o número de adultos, mais uma vez o número de jovens. Tá? Então, ao final do ano, eu vou ter 4 jovens por adulto, né? E 4, isso aqui, jovem recém-nascido, que vai virar jovem com um ano no outro ano. Tá? Então, 4 vezes o número de adultos, vezes uma vez o número de jovens. Tá? Sobrevive de um ano para outro. Então, o número de adultos no próximo ano vai ser 50% do número de jovens deste ano agora. Então, percebe? O número de jovens para o ano que vem, então no começo do ano que vem, vai ser 4 vezes o número de adultos, mais uma vez o número de jovens. O número de adultos do ano que vem vai ser meio vezes o número de jovens deste ano. Tá? Então, essas aqui são equações que são equações de diferenças, mas são acopladas. Tá? Por quê? Porque eu tenho 2 estágios produzindo juvenis aqui, né? que são os recém-nascidos, que vão virar jovem no ano seguinte. Então, eles seriam os jovens do tempo T mais 1. Eles dependem do adulto do tempo T e do jovem do tempo T. O adulto do tempo T mais 1 depende única e exclusivamente do número de jovens de T. Por quê? Porque o adulto desse ano não vai viver no ano que vem. Só o jovem deste ano é que vive no ano que vem. Então, a gente tem um par de equações acopladas, né? E que, por exemplo, esse jovem de T depende do adulto, e o jovem T mais 1, do adulto e do jovem de T.
tá? E o adulto de T mais 1 depende do termo jovem de T. Então eu tenho que esse par acoplado aqui. Tá? Bom, vamos supor que a gente esteja interessado na produção de adultos. Né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai retroceder um ano. Tá? Então, se o nosso jovem de T mais 1 é 4 vezes o adulto de T mais uma vez o jovem de T, se a gente retrocede um ano, que a gente vai ter? Então, o número de jovens, tá, vai ser 4 vezes o número de adultos no tempo T menos 1, mais o número de jovens no tempo T menos 1. E o número de adultos no tempo T vai ser meia vez o número de jovens no tempo T menos 1. Se a gente pega essa segunda equação aqui, a gente vai ter, se a gente multiplicar por 2 os dois lados, a gente vai ter 2 vezes A de T, vai ser 2 vezes meio que dá 1. Então 2A de T vai ser J de T menos 1. Se eu substituo na primeira, agora eu tenho que o jovem de T vai ser 4 vezes o adulto no tempo T mais 1, mais 2 vezes o número de adultos no tempo T. Então eu tenho um termo em T que depende de T menos 1, que depende de T também. Então isso aqui é uma equação de segunda ordem. Então, aquele par de equações acopladas, eu agora posso transformar numa equação de segunda ordem. Tá? Se a gente colocar de volta na equação dos adultos no tempo T mais 1, a gente vai ter que adulto no tempo T mais 1 vai ser 2 vezes o adulto no tempo T menos 1, mais uma vez o adulto no tempo T. Então eu consigo expressar jovens em função de adultos em tempo T menos 1 em tempo T, e adultos no tempo T mais 1 em função de adultos no tempo T menos 1 e adultos no tempo T. Tá? Então, aqui só um exemplo do que a gente pode fazer. De maneira geral, quando a gente vai trabalhar com modelos estruturados, populações estruturadas, a gente trabalha com modelos matriciais, que nós veremos mais lá na frente. Tomara que dê tempo de chegar lá em modelo matricial, tá? Mas a ideia do curso é chegar até em modelos... Depois que a gente vir equações diferenciais, a gente vai voltar um pouquinho, vamos ver alguns modelos populacionais. Tá? Beleza. Agora, uma coisa que, inclusive, esses dois exercícios que vocês vão fazer aí, de mudar alguns dos parâmetros, são para fazer vocês entenderem que o modelo da gente ele depende muito dos nossos coeficientes. Então, nós estamos usando alguns coeficientes que estão sendo constantes no nosso modelo, né? No modelo logístico, que é o mais completinho que a gente viu até agora. Ele tem um Rmax, né? Que a gente está assumindo como sendo uma constante, um tamanho populacional K, que a gente está assumindo que seja constante, tá? E a gente também define condições iniciais. Então, toda a dinâmica ela se modifica muito em função das constantes que a gente escolhe, os parâmetros que a gente escolhe, mas também das condições iniciais. Esse último exercício aí, na verdade, é para vocês mudarem as condições iniciais e ver o que acontece com o modelo. Tá? Em todos os sistemas que são governados por equações, todos eles dependem muito das condições iniciais. Tá? Isso é um problema que é muito estudado, que é muito importante, né? Que deve ficar na cabeça de vocês, que a evolução de um sistema depende das condições iniciais. Tá? Isso é chamado problema das condições iniciais. Tá? E vão ser extremamente importantes para a gente conseguir investigar, né? O comportamento do modelo. Agora, eventualmente, a gente pode querer saber certas coisas dos modelos, e aí a gente vai saber essas coisas dos modelos, por exemplo, quando é que o modelo atinge um máximo, quando é que o modelo atinge um mínimo, ou quando é que o modelo entra em equilíbrio. A gente vai discutir um pouco do que é esse equilíbrio, né? Então a gente tem um modelo lá, e quando a gente quer saber uma coisa dessas, a gente vai fixar alguma coisa, a gente vai fixar o nosso tamanho final como alguma coisa, né? Então a gente transforma a nossa equação numa equação condicional. E olha que a gente transforma uma equação condicional, aí, dados aqueles parâmetros fixos, né, a gente pode resolver a nossa equação que rege o sistema para ver quais são
as condições que satisfazem aquela equação condicional. E uma das coisas que a gente vai falar aqui agora é a chamada solução de equilíbrio. O que é a solução de equilíbrio? Então imagina que eu tenho um sistema dinâmico que está flutuando e pá! Ele pode chegar num momento em que o tamanho populacional não varia mais. Isso seria, para nós, a condição de equilíbrio. Aquele primeiro modelo que a gente viu da Vespa, ele não vai para equilíbrio nunca, ele vai crescer indefinidamente. Aquele modelo que a gente viu do passarinho sem capacidade de suporte, ele também cresce para sempre. Não tem equilíbrio. Mas a gente viu que no caso da logística, ela tende a um valor que aquilo ali seria uma condição de equilíbrio. O que é o equilíbrio? Nesse caso, é um momento em que eu não tenho mais variação do tamanho populacional em função do tempo. Tá? Então, isso é equilíbrio. Invariância no tempo. Tá? Se eu fizer um delta x sobre delta t, ele vale zero. Tá? Se eu fizer um delta tamanho populacional por delta t, vale zero. É isso que quer dizer equilíbrio aqui para nós. Invariância no tempo. Se eu pegar o começo da equação logística, ela está em equilíbrio? Não, muito bem. Eu nem sei se eles responderam, mas não está. No final da equação logística, quando está lá a população constante, está em equilíbrio? Tá, ali ela está em equilíbrio. Tá? Vamos ver um caso aqui de algo que é interessante, seria um fator interessante para a gente investigar uma solução de equilíbrio. Tá? Vamos supor que a gente tem uma população de peixe que eu vou modelar com um modelo bem simples, tá? Um modelo mais uma progressão que basicamente é uma progressão geométrica aí, tá? Que não tem uma capacidade de suporte, certo? Então, modelo simplérrimo. Então, a nossa população de peixes no tempo t mais 1 vai ser 1 mais r vezes p de t. Então, aquele modelo de crescimento exponencial irrestrito, tá? Quando que isso acontece? Isso acontece quando o tamanho populacional é muito menor do que a capacidade de suporte. Então, realmente a população vai experimentar um crescimento dessa ordem aí. Tá? Então, eu não preciso... outra coisa, o modelo matemático, acho que eu devia ter falado lá no começo, o modelo matemático nunca é verdade. O modelo matemático é, no máximo, útil. Então, você tem os seus pontos que são reais e você quer pegar um modelo para tentar ajustar aqui. Então, ajusta o modelo àqueles pontos para que esse modelo possa representar o comportamento. Ele é o comportamento? Não, ele não é o comportamento. Ele não se presta para isso. Ele serve para ser útil para você, para tentar fazer interpolações e tentar fazer extrapolações. O que, para modelos estatísticos, teoricamente não é permitido, mas tudo bem. Aqui a gente está falando de modelos que são modelos dinâmicos, onde a minha ideia é tentar fazer previsão com eles mesmos. O problema é que você ajusta o modelo com esses pontos e você não sabe o que está acontecendo com o sistema lá na frente. Né? Você não sabe se o seu modelo realmente pode ser extrapolado para lá, mas você vai fazer uma aposta que seria a sua melhor aposta, que seria aquela extrapolação. Tá? Isso para um modelo estatístico. No nosso caso, a gente parte do conceito para construir um modelo. Então, a gente tem lá que o nosso tamanho populacional T mais 1 está obedecendo uma regra que é, à medida que o tempo passa, eu tenho um incremento populacional constante. É um modelo simples? É. Mas, por que um modelo constante? Porque eu estou imaginando que a taxa de crescimento per capita é a mesma e está constante ao longo do tempo. Isso pode ser realidade? Pode. Quando? Somente quando a população está muito abaixo da capacidade de suporte. Certo? Beleza. Então vamos supor agora que essa minha população de peixes é uma população de peixes de interesse. Então eu quero pescar esse peixe. Eu tenho esse modelo populacional, eu quero pescar esse peixe. Se eu pescar demais, eu acabo com os peixes. Se eu pescar de menos, eu pesco menos do que eu poderia. Então a população vai crescer. Né? Então vamos lá. Então vamos criar um modelo aqui. Então eu tenho meu P de T, vai ser quanto nasce menos o quanto eu pesco. Certo? Então vamos parametrizar esse modelo. Vamos supor que a nossa taxa de crescimento per capita seja 15% ao ano.
o nosso tamanho populacional seja 1.320, certo? O que acontece com esse sistema se a minha cota pesqueira for 250 peixes? E o que acontece se for 150 peixes por unidade de tempo aí, então por ano que seja, né? O Rzinho aqui, vamos lá para o R. Então vamos lá, nosso modelinho de pesca, a gente tem uma taxa de crescimento anual de 0,15, uma população inicial de 1.320, né? Uma taxa de pesca aí, um acordo pesqueiro de 250 bichos por ano, né? Vamos fazer o nosso modelo recursivo. O modelo de crescimento exponencial a gente já fez lá com o passarinho, só mudar os parâmetros aí que a gente teria, que é aquele 1 que é exponencial para sempre. Então tá. Então vamos iniciar com o nosso valor inicial de 1.320 bichos e vamos aplicar aqui. Então o tamanho de peixes no tempo t mais 1 vai ser aplicar a fórmula de crescimento, que vai ser 1 mais 0,15 que multiplica 1.320, para o primeiro caso, né? Menos a taxa de pesca. O que sobrar eu vou guardar para o próximo período, né? E o próximo período vai virar, então, para ir de 1 a 20, né? Então, eu vou ter aqui o P de T mais... O primeiro P que eu tenho aqui é o 1.320. Então, vai ficar aqui 1 mais R vezes 1.320 menos C. Isso vai ser guardado no segundo elemento de P de T. Quando o T for 2, eu jogo para cá. Então, agora eu vou ter o terceiro elemento de T. Vai ser o segundo, que foi o resultado do crescimento menos a cota de pesca daquele ano passado. Eu vou aplicar o crescimento e vou tirar a cota de pesca desse ano. Então vamos ver o que acontece. E vou plotar. Olha só. Então eu saí aqui de 1.320. 1.320 aqui, né? Fiz os bichos crescerem e fiz os bichos serem pescados, né? E a população foi decrescendo. Deixa eu até botar o 0 aqui para vocês verem onde fica. Então, eu vou botar aqui a AB-line, linha horizontal passando pelo 0. Tá aqui, ó. Então, nesse tempo aqui, ó, em algum momento tempo aqui acima de 10, entre 10 e 15, né? 10, 11, tempo 12, esses bichos se extinguiram. Tá aqui, ó, o seu modelo de cota de pesca para essa população aí com crescimento infinito e irrestrito, 250 peixes anuais é impossível. Você vai acabar com os peixes. E se a gente pescar ao invés de 250 bichos, a gente pescar 150. Então vamos lá, vamos mudar o parâmetro para C para 150, né? Então, inicia de novo o P0 com aquele valor lá de 1.300 e alguma coisa, né? Roda o nosso script, é o mesmo script anterior, só mudei o valor de C ali. Agora eu vou usar a função points, que ela adiciona pontos num plot já existente. Há uma coisinha, eu quero aproveitar esse momento aqui para falar, porque a gente usou muito plot, points, AB-line e curve, tá? E eu não falei uma coisa importante para vocês. A função plot é uma função que é hierarquicamente superior à função points. Então, o plot cria um gráfico. A função points coloca pontos dentro de um gráfico já existente. A função text coloca textos em um gráfico já existente. A função AB-line adiciona uma linha em um gráfico já existente. Tá? Quando eu der uma função, então elas têm nível hierárquico inferior. Vamos chamar de mais alto nível. Né? Então são nível hierárquico inferior. Funções de mesmo nível hierárquico, então por exemplo, plot e outro plot, ou plot e o curve, quando você der plot e um outro plot, tá? Ele vai apagar o anterior e vai criar um novo plot. Quando você tem uma função desse nível hierárquico tipo plot e usa outras funções de nível hierárquico inferior, eles vão adicionar elementos aqui dentro do teu gráfico. Tá?
E eu tenho ainda funções de nível hierárquico superior a plot, que são funções que vão organizar uma janela onde eu posso colocar mais de um gráfico. Tá? A gente vai depois discutir mais sobre isso. Mas só para falar para vocês dessa história do plot e do points. Então, points é uma função que é hierarquicamente inferior a plot. Então, ela vai adicionar um plot, vai adicionar pontos dentro de uma janela de plotagem já existente. Então, eu vou usar a função points. Né? Então, olha só, se eu pescar 150 bichos, o que acontece? Eu tenho que 150 bichos, eu vou pescar quem? Então, essa população vai poder crescer exponencialmente. Ou seja, aqui, os pescadores estão pescando menos peixe do que eles poderiam. Então, por exemplo, se eu tenho uma cota de peixe... Desculpa, aqui eles estão pescando mais do que poderiam. Então, 250 peixes por ano não dá. Né? Então, vamos supor que você tenha 10 famílias de pescadores. Vocês podem pescar cada um 25 aí. Certo? Se cada um pesca 25, não dá. Tá? Aí, tá, então 25 não dá, tá extinguindo os bichos, vamos ter que mudar. Olha, cota de pesca é uma política que é utilizada para vários bichos, tá? É utilizada na Europa para pesca de atum, pesca de sardinha, só que aí não é bicho, é tonelada de peixe. E aí é a mesma coisa. Tá? Você está pensando que tonelada de peixe vai gerar toneladas de peixe na reprodução. É utilizado para modelar, para regular a pesca de lagosta na Nova Zelândia. É interessantíssimo, porque o modelo lá na Nova Zelândia é baseado em armadilhas. Então, cada pescador pode colocar X armadilhas. E ele relata quantos bichos ele encontrou. E aí tem um pessoal que faz a modelagem populacional e o dado do pescador é usado para alimentar o modelo. Então, por exemplo, eles detectaram que teve um fenômeno lá que estava diminuindo pra caramba a pesca das lagostas. Então, se continuasse com o mesmo número de armadilhas, ia extinguir a lagosta, ia acabar tão rápido, depressionar tão fortemente o número de lagostas, que aquelas famílias de pescadores não iam poder mais subsistir. Só que, ao mesmo tempo, nesse aspecto, você tem que pensar o seguinte: se eu diminuir demais a pesca, as famílias podem não ser capazes de se sustentar com aquela pesca. Então, eles criaram um modelo que tinha a lagosta, o estoque, e o estoque também sustentava famílias. Então, qual que é o máximo que você consegue permitir para a lagosta crescer sem prejudicar também a sobrevivência das famílias no longo prazo? Tá? E aqui, nesse caso, o exemplo é mais simples. Né? Então, eu disse para as famílias, elas podem pescar são 25 famílias, só 10 peixes cada uma, foi demais. Se eu diminuo para... São 25 famílias, 150 dividido por 25 dá 6. Só pode pescar 6 peixes cada um. 6 peixes pode ser insuficiente para essas famílias sobreviverem. E o que está acontecendo? A população está crescendo exponencialmente. Então, aqui ainda haveria espaço para pescar mais, sem que a população experimentasse extinção ou um declínio muito acentuado. Como é que eu faço para achar um ponto onde eu teria equilíbrio? Ou seja, o meu sistema de reprodução menos a pesca não muda o tamanho populacional. Isso é chamado de solução de equilíbrio. Então, eu vou achar os coeficientes ali dentro do meu sistema aonde P de T mais 1 é igual a P de T, que essa é a condição de equilíbrio. A condição de equilíbrio é que o tamanho populacional no tempo T mais 1 seja igual ao tamanho populacional no tempo T. Tem que sempre olhar aqui para a câmera. Tá? Então tá, como é que eu faço isso? Então tá lá. Então, eu quero achar um ponto, não é estabilizado, é equilíbrio, estabilidade é outra coisa, tá errado aqui, viu? Não é estabilizada. Tá. Eu quero encontrar valores, e aí o que eu tenho para mexer aqui? A taxa populacional do peixe vai dar para mexer? Não, ela é intrínseca da população. O P0 vai dar para mexer? Não, são os peixes que estão lá para reproduzir. Então o que é que eu posso mexer?
eu posso mexer só na cota de pesca. Então, o que eu quero no equilíbrio? No equilíbrio, eu quero que... nessa equação, os meus P de T mais 1 sejam iguais aos meus P de T. Isso é o equilíbrio. Tá? Então, eu quero que o meu P de 0 seja igual ao P de 1, que seja igual ao P de 2, seja igual ao P de T, que seja igual ao P de T mais 1. Uma forma da gente fazer isso é... Então, existiria um P que seria um P de equilíbrio. Vamos chamar ele de P estrela. E vamos substituir aqui na nossa equação o P por P estrela. Então, P estrela vai ser igual a 1 mais R vezes P estrela menos C. Certo? Opa! Preciso achar a solução dessa equação, mas não tem número aí, Mariana, como é que eu vou fazer? Calma, você consegue, você já consegue. O seu P é variável, é 1, mas é um valor que satisfaz essa equação condicional aí. Só um valor. Nesse caso, só um valor. Tá? Então vamos lá, então eu tenho que C igual a 1 mais R vezes P estrela, menos P estrela, né? Já passando do lado, só para a gente... Então, o que eu fiz aqui? Né? Eu somei C dos dois lados e subtraí P estrela dos dois lados. Encontrei isso? Então, C é igual a 1 mais R vezes P estrela menos P estrela. Certo? Eu posso expandir isso aqui. Então, fica P estrela menos R, P estrela menos P estrela. Corto P estrela com P estrela. C é igual a R vezes P estrela. Certo? C, então, é igual a R vezes P0. Eu sei quanto vale R. E eu sei quanto vale P0. Então, eu aplico R dá 0... Quanto que era R? Né? R igual a 0,15 e o P0 é igual a 1.320. Então, eu multiplico 0,15 por 1.320 dá 198. Então, quando o C for 198, eu vou ter equilíbrio na minha função. Né? Então, P de T é 1,15... vou ter o equilíbrio. Tá? Então, para 198, né, eu vou ter que o 1.300... Então, para o C igual a 198, tá? Eu tenho que aquela minha equação ela entra em equilíbrio para um valor de P estrela igual a 1.320. Esse P estrela é chamado de ponto fixo ou ponto de equilíbrio. Tá? Então, é o valor da minha variável onde eu vou ter invariância. Tá? E isso vai valer para aqueles parâmetros R que a gente tem, para aquele parâmetro R e para aquela cota de pesca C. Tá? Tudo bem? Não, você pode explicar de novo? Então, não se confunda com a terminologia. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que nós temos para este valor de P, né, que é o 1.320, uma cota de 198, a gente vai ter então que toda a pesca é compensada pelo crescimento populacional. Então, esse valor de P é chamado de ponto fixo ou ponto de equilíbrio para este valor da cota de pesca. Tá? Não ainda? Tranquilo, não. Então, você substituiu lá por P estrela, né? Achou um valor de C que satisfaz aquele P estrela. Aquele P estrela chama ponto de equilíbrio. Por que ele chama ponto de equilíbrio? Porque aquele é o valor que vai ficar constante se você adotar aquela cota de pesca que foi calculada para aquele ponto de equilíbrio. Tá? Entendeu que assim, eu achei um valor da cota de pesca que contrabalanceia o incremento populacional da reprodução, certo?
E isso vale porque aquela reprodução era 0,15, né? E o nosso tamanho populacional era 1.320. Então, vai ficar em 1.320. Tá? Aquele é e esse 1.320 é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Mas ele é o ponto de equilíbrio para um modelo onde a cota de pesca é 198. Tudo bem? Tudo. Beleza, então vamos voltar aqui para o R, né? Então tá, então nós temos aqui que o nosso R é 0,15, P0 1.320, já estava lá, né? É igual a 15, P0, agora a nossa cota vai para 198. Então a gente vai aplicar a mesma, a gente podia ter criado uma funçãozinha, né? Já com o modelo recursivo, né? Que já calculasse os pontos para a gente não precisava ficar copiando de novo o loop recursivo aqui, tá? Essa é uma grande vantagem de fazer uma funçãozinha lá no começo da aula. Essa aqui é a nossa função que calcula aí o crescimento da cota de pesca. E a gente vai e testa vários parâmetros. Então tá aqui, né? Então agora vamos começar com 198, mas cota de pesca de 198, mas começando com 1.320. Calculamos. Vamos plotar agora na cor 3, que é o verde. Olha só que beleza. Então agora a gente tem que a nossa população não está crescendo nem decrescendo, ela se mantém constante, se mantém em equilíbrio. Tá? A gente pode pensar em várias coisas. Se a gente mantivesse essa cota e vamos supor que teve um ano lá que, além da pesca, teve El Ninho, Laninha, morreu um monte de bicho. Então o nosso P0 já não é mais 1.320. Vamos supor que passou para 1.280. Então vamos lá manter o R de 0,15. Agora o P0 é 1.280 com aquela cota de pesca de 198. Então vamos rodar de novo, né? Vamos plotar aqui, né? Olha só. Então o que acontece? Se eu mudar a condição do P0, aquele modelo não funciona mais. Não funciona como um modelo onde eu estou modelando o crescimento compensado, crescimento que vai compensar a pesca em função daqueles parâmetros. Tá? Vamos voltar aqui para... Então, recapitulando, uma maneira da gente encontrar o ponto de equilíbrio é substituir todas as ocorrências dessa variável A de T, A de T menos 1, A de T mais 1, A de T mais 2, lá, por um A estrela, certo? Reescrever a equação e resolver a equação. Colocar os números lá nas constantes ou avaliar quais as combinações dentro das constantes que satisfazem o equilíbrio. Aqui no caso, se a gente voltar, né? Se a gente voltar um pouquinho, a condição do equilíbrio é essa. A minha cota de pesca tem que ser R vezes P0. Então, no caso, se eu mudei o P0 e o R é constante, tem que mudar o C. Se o P0 aumenta, se o P de equilíbrio é outro, e o R é constante, vou mudar o C para manter o equilíbrio. Uma das formas da gente ver quando que um modelo atinge o equilíbrio graficamente é da seguinte forma. Eu posso fazer um plot de A de T e A de T mais 1. Então, A de T aqui no X, né, nas variáveis independentes, e o A de T mais 1 no Y, que seriam as variáveis dependentes. Né? O que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando A de T é igual a A de T mais 1. Certo? É isso? Bom, o equilíbrio, se eu fosse representar naquela notação f de x é igual a alguma função de x, então y é igual a alguma função de x, eu teria o quê? Que o x é igual ao y. X é igual ao y, a mesma coisa que x é igual a 1 vezes y. Tá? Lembra que, então, o coeficiente angular, o número que multiplica x, ele é proporcional, ele é a
tangente do ângulo que está passando aqui. A tangente, o ângulo cuja tangente é 1, é o de 45 graus. Então, se eu traçar uma reta de 45 graus, ela representa a função de x é igual a x, então y é igual a x. Se eu pegar o meu modelo de pesca, plotar ele lá, e plotar o f de x é igual a x, o ponto onde um modelo cruza o outro é o ponto de equilíbrio. Tá? Então, uma das formas é substituir todos os elementos lá da minha função, todos os meus elementos A de t por A estrela e resolver, ou eu ploto a minha função, ploto a linha f de x é igual a x e vejo onde é o ponto de equilíbrio. Isso é graficamente aonde eu encontro o equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o crescimento com pesca. P de t é 1 mais r vezes P de t menos c. Tá? O equilíbrio vai passar pela reta f de x é igual a x, que representa P de t mais 1 é igual a P de t. Né? Se a gente cruzar, né? Se a gente pensar, né? Pode plotar essa função com uma função contínua. G de x é igual a 1 mais x vezes x menos c. Então, isso aqui é o modelo da pesca, só que eu substituí o P de t mais 1 por G de x e o P de t aqui por x. Né? Então, uma função de x, uma função de x em função de x. Então, o P de t mais uma função de P de t. Né? Então, eu ponho essa reta aqui, né? G de x é igual a 1 mais r vezes x menos c. Então, o coeficiente angular é 1 menos r e o intercepto é menos c. Né? O ponto de equilíbrio é o f de x que é igual a g de x. Né? Então, f de x é igual a x. Né? É aquela reta que passa por aqui. O encontro das duas é onde f de x é igual a g de x, que é o P estrela, que naquele caso, para aquela parametrização de C, de P estrela e R, né? Então, P estrela é C dividido por R, que é igual a 1320. Para R igual a 0,15, o C vale 198. Né? Então, está aqui. Ó. Eu tenho a minha equação. Né? Eu tenho a minha equação que a gente vai chamar de identidade. Né? F de x é igual a x, então é uma identidade. Eu ponho a identidade aqui. E onde uma reta cruzar a outra, eu tenho exatamente o ponto de equilíbrio. Percebam que ele é o equilíbrio em P de t e em P de t mais 1, certo? Que todos os pontos dessa reta preta aqui, eles satisfazem a identidade f de x é igual a x. Tudo bem? Tudo mal? Acho que talvez substituir por a de x fica mais fácil, né? Do que pensar geometricamente. Pode até ser que vocês achem isso. Porra, é mais fácil substituir lá por a de x, Mariana, que tá beleza. Mas na hora que a gente tiver modelos bem mais complexos, vocês vão ver que essa forma de analisar graficamente é uma mão na roda. Tá? Uma mão de fruta na roda. Então, a gente faz isso, né? Então aquele f de x é igual a x e o g de x é a fórmula igual às duas, é a mesma coisa que substituir os termos todos lá por a estrela e resolver. Né? E aí a gente resolve de duas maneiras. A primeira que a gente resolveu é analiticamente. Então a gente chegou aqui e disse o seguinte, que a condição de equilíbrio é quando P estrela é igual a CR. Tá? Ou ainda, C é igual a R vezes P estrela. Isso aí é analítico. Tá? Então, a gente encontrou analiticamente a condição de equilíbrio. Não preciso de número, desde que C seja igual a P estrela vezes R, está satisfeito. Quando eu coloco um número, aí eu encontro o valor de C. Tá? Eventualmente, a gente não consegue encontrar solução analítica.
Mas com essa técnica aqui, você pode encontrar a solução numérica, que pode ser o mais importante. Você pode ter um modelo lá de segunda ordem, não homogêneo, não linear, não autônomo. Nossa, um horror de modelo. Porra, mas eu preciso saber qual que é a pacota de pesca. Como é que você faz? Quando você não consegue analisar a equação, resolver analiticamente, você vai apelar para a solução numérica. Tá? E a solução numérica, uma delas é essa daí que eu estou mostrando para vocês. A gente vai ver várias outras soluções numéricas, tá? Num processo conhecido como otimização. Tá? Então a gente vai ver o quanto o nosso modelo se aproxima desse ponto de equilíbrio. Tá? Acabou aqui a aula. Vamos voltar lá para o RStudio. Pode ser que a gente ainda tenha coisa para falar lá. Não, não tem. Então, gente, a aula de hoje era isso, né? Teoricamente, ela se continuaria numa série de análises de estabilidade que eu aconselho vocês a lerem antes da próxima aula, tá? Que é a semana que vem, que a gente vai falar um pouco mais sobre condições de estabilidade, melhor, vai falar sobre condições de estabilidade, que é quando esse ponto de equilíbrio resiste à perturbação, tá? Então, se equilíbrio é invariância temporal, tá? Estabilidade, a estabilidade ela tem dois elementos, a resistência e a resiliência. Mas a estabilidade significa se manter naquele estado, mesmo quando a gente aplica forças para tirar daquele estado. Então, o modelo é mais estável ou menos estável que o outro, conforme ele varia, conforme a gente perturba ele ou conforme a gente modifica as condições iniciais, por exemplo. Tá? Então, isso vai ficar para a semana que vem. Beleza?